Soa meio estranho esse negócio, né? Controlando dispositivos eletrônicos com GeneXus. A gente já viu nesse evento uma série de possibilidades que a ferramenta oferece, né? Olha, vou fazer interfaces web, vou fazer aplicações smart devices, né? Agora, a eletrônica, realmente a coisa complica. E será que GeneXus dá conta disso? Ou seja, a primeira pergunta, é possível você fazer conexão de dispositivos eletrônicos externos suportados ou que tenha um envolvimento aí da ferramenta GeneXus? E a resposta é sim, isso é possível. Na verdade, nós já tivemos algumas apresentações relacionadas com esse assunto em eventos prévios, né, promovidos pela Artec, e um deles, que foi a inspiração, digamos assim, dessa palestra de hoje, foi exatamente o evento lá no evento GeneXus 2012, onde o Robalo, né, Rodolfo e a Alejandra apresentaram lá uma maquete de uma casa, né, onde, através do GeneXus, você conseguia operar certas funcionalidades dentro da casa, né? Isso aí foi uma coisa bastante interessante. Falei, poxa vida, vamos levar para o Brasil também essa ideia, né? E desenvolver alguma coisa nesse sentido. O ano passado, no evento do ano passado, aqui já foi uma palestra bem mais de alto nível, onde esse pessoal aqui, eles levaram lá um equipamento, né, com termômetros e tal, e fazendo todo aquele controle do equipamento, usando CLPs, né, e operando isso através de interfaces GeneXus. Então, essas foram as nossas inspirações, então, para fazer isso usando essa ferramenta. E a questão é, como que nós fazemos isso? Tudo bem? Essa é a questão. Tá, é possível fazer, mas a que custo eu faço esse tipo de integração? Essa integração ela pode ser, por exemplo, para dispositivos que você mesmo tá inventando, ou mesmo equipamentos, né? Vamos pensar, olha, eu quero conectar o GeneXus diretamente numa impressora térmica. O efeito, o funcionamento vai ser mais ou menos o mesmo, tá? Beleza. Então, basicamente é o seguinte: o melhor cenário seria que você aproveitasse ao máximo a capacidade do GeneXus para fazer esse tipo de operação. Então, esse é o ponto fundamental. Por outro lado, o GeneXus em si, ele não tem dentro da sua natureza esse tipo de operação, ou seja, controles externos. Então, basicamente, você vai ter que usar elementos internos acoplados ao GeneXus. Tá? E eu vou mostrar para você como isso é feito, e na verdade não é nada complicado. É uma coisa relativamente simples de fazer. E basicamente, a partir do momento que você traz objetos externos a esse seu projeto, você também estende as capacidades da ferramenta. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Muito bem. O que é que você faz bem com GeneXus? Para que GeneXus se propõe e faz isso com um grande profissionalismo, dando excelentes resultados? Primeiro, programar, digamos, sistemas complexos, sem conhecer a tecnologia. Então, esse é um recurso bastante interessante. Você produz, por exemplo, um sistema web sem necessariamente saber nada a respeito de HTML ou da web propriamente dito. Você produz sistemas de telefones móveis, né, smartphones, sem necessariamente conhecer nada sobre smartphones. Quer dizer, você já consegue, vamos lá, dar um nível acima no desenvolvimento e fazer coisas muito boas usando essa ferramenta. Você tem a facilidade para a construção de interfaces. Então, no GeneXus é muito tranquilo você fazer interfaces web, você fazer interfaces smart devices, ou seja, Windows, né? É bastante tranquilo esse processo. E você tem facilidade de acesso à informação. Gravo no banco, recupero a informação no banco. Então, com grande velocidade, eu desenvolvo sistemas que têm essas características. Tanto que, durante esse evento, você foi exposto aí uma série de exemplos, né? Tanto para web quanto para smart devices, com relação a essa potência da ferramenta. O que o GeneXus não é adequado a fazer? Acesso ao hardware. Ponto. Aqui já mataria, então, essa nossa apresentação, esse nosso pequeno projeto. Não. GeneXus, ele não nasceu para esse mundo, né? Ou seja, GeneXus nasceu para o mundo corporativo, para desenvolvimento de sistemas para o mundo corporativo. Eu não consigo fazer isso com GeneXus, então ele não é adequado a isso. Porém, vamos abrir um parênteses, o que você pode fazer, ele não nasceu para isso, mas o que você pode fazer isso?
com a ferramenta? Você pode estender a capacidade da ferramenta com objetos nativos. E a hora que você faz isso, a sua porta serial, ó, tranquilo, né? Então, na medida que você acopla um elemento externo ao GNexus, ele abre para você essa possibilidade. Na verdade, você vai ter a possibilidade de operar sobre esses dispositivos através do GNexus qualquer tipo de hardware que possa ser acoplado a um computador. Tudo bem? Qualquer. E aqui a gente vai mostrar alguns exemplos. Então, basicamente, aquilo que não é possível fazer nativamente, você consegue fazer com objetos externos. E aí, como é que eu faço isso? Simples. Tem um recurso que você tem lá em Tools, na ferramenta, né? Application Integration. Não sei se vocês já usaram isso, né? Quem já usou. Aqui você tem, então, dois tipos de objetos externos, que são objetos nativos, que você consegue trazer para dentro do seu projeto. Se você está usando C#, né? Se você está trabalhando com a plataforma .NET, você vai estar importando aqui um assembly, digamos assim, na plataforma .NET. Quando a gente fala assembly, você está falando de uma DLL, tudo bem? Estamos falando do mundo Windows, assembly seria uma DLL em .NET, construída com .NET. E na questão de Java, a mesma coisa, só que Java é uma classe, né, um class. Então você teria que compilar um programa Java, gerando uma class, e aqui você estaria importando, então, essa classe externa. Tudo bem? As linguagens, de maneira geral, elas oferecem recursos para comunicação com os dispositivos da máquina. Então, é possível você construir coisas usando essas duas linguagens para fazer isso. Tudo bem? Ok. Difícil fazer esse negócio? Na verdade, não. Os exemplos que fazem esse tipo de comunicação, eles são disponíveis aí. Você entra no Google, digita lá um comando, né? Operação da porta serial. Vem lá 1 milhão de exemplos de .NET, Java. Ou seja, então não é nada difícil você encontrar exemplos que vão dar uma base para você fazer exatamente isso. A hora que você faz a importação, o que você faz? Você aponta o GNexus para esses recursos. Apontando o GNexus para esses recursos, então vai ser possível você operar os dispositivos externos. Vamos lá. E o hardware? Bom, o projeto de hardware, na verdade, deve ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Você deve primeiro fazer um filho. Depois esperar que esse filho cresça, entre numa faculdade de engenharia elétrica, se forme e ajude você a fazer, a menos que você já seja um engenheiro elétrico, né? Então, a pior parte do projeto, na verdade, foi esperar o filho crescer para chegar nesse ponto. Por isso que essa palestra demorou tanto, né? Esse aqui é o meu filho, o André, que está aqui. Ele é um engenheiro elétrico, responsável, então, por isso. E aí, por que você tem que ter essa estrutura? Porque, basicamente, você vai estar conectando coisas que não são naturais, digamos assim, né, ao computador. No nosso caso, nós pegamos uma placa de um microprocessador que se chama Arduino. Alguém já ouviu falar disso, né? Bastante famoso no mundo. Conectamos esse microprocessador a uma porta serial, né? Que é uma porta serial, e aí você estabelece uma comunicação com o hardware. E aí, evidentemente, dentro dessa máquina aqui, você tem um programa GNexus em operação que vai exatamente operar sobre esse dispositivo, e, lógico, esse dispositivo responsável, então, pela parte externa, que é a parte de comunicação. E, evidentemente, que quando a gente entra aqui no mundo GNexus, a gente tem uma outra porta aberta para o lado de cá, que, na verdade, é a web. Ou seja, então, o que significa isso? Significa que você opera esse cara por meio da web. Essa que é a ideia. Vamos lá. Esse aqui é o projeto do meu filho, né? Ele levou 7 anos para se formar na faculdade e fez isso aqui para mim. Não me pergunte o que significa esse fiozinho amarelo ligado aqui nesse buraquinho, porque realmente isso aqui é coisa para gente entendida. Na verdade, isso aqui é basicamente você ter o processador aqui, externo, né? E você vai ter os controles, né? E você tem um controle de presença e um controle de temperatura, que a gente vai estar testando aqui. Basicamente, tudo isso integrado a uma fonte que tem aqui um chaveamento. Não sei se eu falei um monte de besteira, mas tudo bem, vai lá. Vamos lá. Esse é o nosso projeto, tá? E o projeto é aquele bicho ali, aquela caixinha que está ali em cima da mesa. Vamos tentar fazer essa caixinha funcionar. Mas para mostrar para você um exemplo, né?
Não vai esperar que aqui a gente tenha um produto profissional, alguma coisa assim. Vamos lá, então o controlador faz o controle dos sensores. Eu tenho então acesso à minha porta serial, no caso aqui é uma USB, que está apontando para COM9, esse dispositivo está apontando para COM9, e aqui é que entra então o esquema de conexão com o GeneXus. Então para isso, nossa plataforma aqui é .NET, e o que eu tenho? Basicamente construído em C#, uma DLL que vai processar então a comunicação entre GeneXus e a própria porta externa. Dificuldade de fazer isso? Nenhuma. Na verdade, bastante simples, eu tenho até a estrutura, posso passar para os interessados. E a partir do momento que eu tenho o GeneXus em operação, eu tenho então as diversas funcionalidades maravilhosas aí que a ferramenta me permite. Com relação a software, aqui não, aqui é minha praia, né? Ou seja, então a hora que chegou no fiozinho ali, o solda aqui, quebra o fiozinho, põe a perninha no lugar errado, aí já não era comigo. É engraçado porque, como é que você testa isso daí, né? Ah, não está em curto. Mas como é que você sabe que não está em curto? É porque não está cheirando queimado. Basicamente é assim que o engenheiro trabalha. Microcontrolador. Então, o microcontrolador, você precisa do quê? Você precisa de um software para rodar lá naquele microprocessador. Por incrível que pareça, a programação disso é muito fácil. Tá? Isso aqui, normalmente, se você programa a linguagem C, né, se você programa alguma coisa da linguagem C, basicamente a estrutura que faz esse programinha, né, que eu posso depois mostrar para vocês, é exatamente estabelecer um protocolo de comunicação. O que é esse protocolo de comunicação? Através do GeneXus eu vou mandar um comando para a porta serial, né? E esse programa que está rodando no controlador, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse comando, interpretar e falar, não, o que ele está querendo saber? A temperatura? O que ele está querendo saber? A umidade? E assim por diante. Você tem aqui um esquema que é a leitura dos estados e a alteração dos estados do controlador. Então, quem faz essa operação, na verdade, é o próprio Arduino, é esse hardware externo que é programado de uma forma bastante simples por meio de um programinha em C, digamos, né? Aqui o programa da comunicação serial. Então temos dois programas. Nós fizemos dois testes, né, basicamente para estabelecer esse processo. Um é eu mandar perguntas para a porta serial do tipo, olha, você tem alguma coisa aí, né? Ou mandar um comando, olha, faça isso e obter uma resposta da porta. Então esse programa basicamente faz a ponte. Veja só, olha só o tamanho do código mínimo, né? Então eu tenho aqui, ó, porta status, eu tenho abre porta, fecha porta, manda uma pergunta, ou seja, bastante mínima a programação que você tem que fazer em C# para isso. E aqui a cerejinha que eu espero que funcione, que era exatamente para testar no GeneXus. Qual foi o interesse disso, né? Testar no GeneXus a capacidade dele estabelecer WebSockets. Porque qual é a ideia? A ideia é que a nossa página web ela não fosse atualizada pelo pressionamento do usuário, por exemplo. O usuário, eu quero saber a temperatura agora, né? Mas, na verdade, o próprio sistema encaminhasse para essa página a informação, sem que você tivesse que dar refresh. Então, esse é o negócio bonito, digamos, desse processo todo. É você ter aqui um modelo de comunicação que intercepte quando há uma mensagem da porta serial, e aí simplesmente gera um manipulador, guarda o estado, que eu utilizo isso posteriormente, então, para mandar diretamente para a minha página, sem que necessariamente eu tenha que dar refresh. Senão não é alarme, né? O conceito do alarme tem que chegar um aviso para que eu possa tomar uma decisão. Olha, a casa está pegando fogo, não é isso? Tem que chegar esse aviso. Não adianta eu dar um refresh na página, será que a casa está pegando fogo? Né? Que casa, né? Só sobrou a estrutura. Então, esse é o conceito do alarme. Então, você tem um programa também que faz toda essa parte e manda para o GeneXus. O GeneXus se encarrega, então, um WebSocket legal para caramba, recurso da Evolution 3, da Tilo, manda lá para a interface, nós testamos isso e funciona muito bem. Então, basicamente, a aplicação ficou alguma coisa assim, né? Bem simples. Eu tenho lá 2 sensores nessa caixinha, na verdade, 3 sensores. Um sensor de presença, mais ou menos igual aquele de alarmes em geral, né? Que você entra numa sala, acende aquela luzinha, detecta a presença. Um sensor de temperatura e umidade, que lê, por exemplo, a temperatura e umidade da sala, e mais a lâmpada que eu posso ligar e acender, né? Evidentemente, isso aqui era para testar a funcionalidade, o objetivo não é
que isso seja tão especial. Com relação a controle esse mesmo programa rodando, eu consigo rodar esse programa no smartphone e faço a mesma operação, ou seja, eu consigo fazer a leitura da temperatura, a leitura da umidade, consigo ligar e desligar a lâmpada usando o próprio smartphone. Também é possível e isso funcionou tranquilo. E a última parte, que é o nosso alarme, digamos assim, né? Ou seja, é uma página construída com a finalidade de apresentar o estado, quando ocorre um evento, né, digamos, ocorre uma situação, o próprio controlador nos avisa que a temperatura atingiu um certo limite, e isso aparece nessa interface, usando aquele conceito lá do WebSocket que eu falei para vocês. Tá? Ou seja, então, o dispositivo simplesmente escreve nessa interface sem que eu tenha que fazer absolutamente nada. Eu estou conectado e o dispositivo está escrevendo para mim o estado atual dessas coisas aí. Vamos lá. Esse aqui é o conceito da apresentação do ano passado, né? Que software está em todo lugar. E no final das contas, agora eu percebi que está mesmo, né? Porque todas essas camadas aí, várias camadas de software, para conseguir chegar ao resultado aqui da apresentação, que agora eu espero que... Olha, eu acho que está funcionando, porque a luzinha aqui azul acendeu, né? Não sei se todo mundo consegue enxergar as luzinhas aqui. Então, essa luzinha azul acendendo é o sensor de presença que está em funcionamento. Então, vamos fazer uma demonstração? Torçam para o André agora, hein? Precisaria passar para cá, então. Eu preciso fazer... Você viu a leitura da temperatura aqui? Precisa. Então, aqui em GeneXus, né, vamos mostrar em GeneXus como é que a coisa foi construída. Basicamente, o que nós temos aqui é uma DLL externa que foi acoplada ao programa, que foi construída usando, então, C#. O segredo, se você pretende fazer isso, né, se existe algum segredo, porque aqui não existe segredo nenhum, essas coisas são tão automáticas hoje, que é quase que uma prateleira, você pega, monta, ajusta e tal, né? Essa DLL, ela deve ser construída, ela deve ser compilada com a mesma versão do gerador que você está usando no GeneXus. Se o GeneXus está gerando .NET 3.5, essa DLL também tem que ser construída com 3.5, senão elas não vai acoplar, vai dar erro aí, né? Então, basicamente é isso. Dentro do GeneXus, qual é o processo? O processo de importação, basicamente, é você pegar e importar essa DLL. Como é que você faz isso? Então, olha, integração da aplicação, .NET Assembly, posiciona lá no diretório onde esse cara se encontra. Uma observação, ela tem que ser jogada dentro da própria pasta bin da sua aplicação. Aí, a hora que você dá o Open, aqui embaixo, na verdade, ele vai trazer, então, as DLLs, né, que você tem, e você começa a importar. Aqui tem a sacada do negócio, né? Então, a hora que você traz uma DLL, um objeto externo para a sua aplicação, ele vai mostrar todos os métodos, isso aqui é orientado a objetos, ele vai trazer todos os métodos que são públicos dentro dessa DLL. Aí você simplesmente marca quais você quer trazer para dentro do projeto, importa, e está pronto o negócio. Basicamente, esse é o trabalho. Lógico que aqueles métodos todos você tem que programar também, e eu posso estar mostrando depois para vocês. Executou GeneXus, basicamente a aplicação ela já está pronta. Na questão do... é por isso. Ó. Na questão do Arduino, então, esse aqui é o ambiente de desenvolvimento desse microcontrolador externo, e aqui você tem o programa, né, você tem a linguagem, em que se programa aqui o controle desses sensores, né? Bastante simples também a leitura disso. Eu acabei percebendo que não tem muita dificuldade não para você gerar esse tipo de operação. O que você vai fazer? Basicamente faz um processo aqui de compilação e eu transfiro esse programa para o controlador que está dentro daquele emaranhado de fios que eu mostrei para vocês. Uma vez realizado, olha, né, done uploading, o sistema já está pronto para rodar, e aí a nossa interface de controle, basicamente, ela vai operar e trazer para a gente
informações que os sensores que estão rodando nessa caixinha está lendo do ambiente. Então, a temperatura aqui dessa sala, 21 graus. A umidade, 56%, né, 56%. E a lâmpada? Então, tem um LED branco na frente dessa caixinha. A hora que eu pressiono lâmpada, ele vai acender esse LED. Né? A hora que eu pressiono novamente, ele apaga o LED. Ou seja, é o efeito de eu acender uma lâmpada na casa. Tá? Bastante simples também. Interessante que esse mesmo programa, ele roda no dispositivo. E aqui nós temos esse QR Code, né? Mais uma observação, se você estiver prototipando esse produto, estiver fazendo um projeto desse, é necessário que se a sua máquina e o dispositivo eles têm que estar na mesma rede para eles poderem se comunicar. Quais são os detalhes aí? A máquina você tem que fazer pelo IP e não pelo nome da máquina, para que o dispositivo consiga enxergar esse IP na rede, e a sua máquina também tem que estar com o firewall desligado. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é a instalação desse programa. Apontar o QR Code para o meu dispositivo e instalar esse programa nesse meu programa. Né? Ok, só fazer um teste aqui. Então, vamos lá. Aqui, infelizmente, eu não tenho o dispositivo para mostrar para vocês. Eu vou fazer a edição dele. O que aconteceu aqui? Edit. Já tinha vindo, né? Isso. Bom, basicamente eu instalei, bastante simples, né? Aqui, lógico, é difícil que vocês enxerguem, mas vai simular exatamente essa operação que nós vimos na web. 3 botões, a hora que eu aperto o botão, ele executa uma ação. Acho que a ação mais fácil de você observar que isso está operando sobre aquele negócio, levanta as mãos, André, o André não está mexendo, é você apagar a lâmpada e você acender a lâmpada através do dispositivo. Apagou, acendeu. Tá? Ou seja, então, isso é GeneXus, isso aqui não tem nada a ver com essa parte eletrônica. Basicamente eu tenho o mesmo smartphone, com um programa que fica a seu critério desenvolver, como é que eu quero desenvolver, botões, imagens, isso aqui e tal, e o dispositivo, então, comunica com o aparelho e está feita a situação. Bom, a questão do alarme, ela já é um pouco diferente. Então, vamos trabalhar na questão do alarme aqui, mudando um pouco essa questão das temperaturas máximas que esse sistema estaria detectando. Então, nós percebemos que é 21 graus, não é isso? A temperatura ambiente. Eu vou colocar 22 graus e provocar um aquecimento nesse... Caiu um pedaço do dispositivo lá. A umidade é que eu não lembro. 56, né? Vamos por 57. Ou seja, eu vou mudar os parâmetros aqui no programa do microcontrolador, provocar um efeito no termômetro e esperar então que ele responda para mim com esse disparo de alarme, digamos assim, né? Então, basicamente, eu vou carregar novamente o programa. Esses caras poderiam também ser parâmetros dentro da nossa aplicação, não precisaria ficar recarregando esse programa o tempo todo. Mas aí, eu não sei porque nós não fizemos isso, acho que faltou tempo, né? E aqui, então, eu vou rodar um sistema que vai fazer, então, a interceptação na porta dessa informação. Esse programa também foi construído também com C#, né? Eu tenho 2 sistemas operando aqui, então, para dar suporte a isso. E agora, simplesmente, eu vou abrir o alarme. Tá? Enfim. Como que funciona essa história do alarme? Então, a ideia é, se ocorre uma mudança no ambiente, deve haver uma atualização nessa página sem que você faça refresh. O que eu vou fazer? O André me ensinou isso também, olha. Segura aqui o controlador de temperatura, que a temperatura sobe. Então tem aqui um sensor, a umidade já subiu, 59. Estou suando pra caramba. Também usar esse trem aqui. E a temperatura, não sei porquê, agora eu vou começar a suar frio, porque a temperatura não está funcionando. Olha lá, presença detectada.
Não sei por que ele foi rebelde comigo dessa vez. Isso, pode deixar aí, vira aqui. Eu acho que é algum parâmetro lá. É a versão do programa do microcontrolador. Mas você já deu para entender como funciona, sim ou não? Então estou tranquilo. Agora sim. A mãozinha dele está mais quente, né? Que é o seguinte. Pode soltar, André. Então aqui você tem na caixinha, né? Ou seja, o controle foi acionado, essas cores amarelo aqui é excesso de temperatura, o controle vermelho indica que é excesso de umidade. E o mais legal disso tudo é que esse processo está rodando sem que você mexa em nada. Simplesmente o próprio GeneXus, através de WebSocket, ele está fazendo uma comunicação, servidor, digamos, onde a aplicação está rodando, intercepta que houve uma mudança de estado lá no controlador, e a partir dessa mudança de estado, ele manda para a interface do usuário um aviso. Olha, está pegando fogo, né? Nós também poderíamos fazer a mesma coisa usando o próprio smartphone, ou seja, enviar para o smartphone um aviso. Uma notificação push, por exemplo, seria suficiente para mandar esse aviso. Ou então um SMS, digamos, você mandando lá para o dispositivo dizendo, olha, sua casa começou a pegar fogo, hein? Alguma coisa bem leve assim, para o cara não sofrer um ataque cardíaco. Enfim. Esse tipo de aplicação, esse tipo de sistema, na verdade, ele é possível você fazer hoje tranquilamente com GeneXus. É possível, através do GeneXus Evolution 3, você conseguir atualizar informações na interface do usuário sem que o usuário faça refresh. O que abre, além das possibilidades tradicionais, digamos, por exemplo, o exemplo mais tradicional seria você gerar o chat, né? Para comunicação entre máquinas, alguma coisa assim, entre pessoas, também você pensar em aplicações um pouco mais tecnológicas, digamos, né? Aqui o que está acontecendo, a umidade ela está caindo, como ela a umidade ela está maior do que aquele limite que nós estabelecemos, o sensor ainda continua mandando os alarmes aqui para o nosso controlador. Esse controlador automaticamente ele percebe, manda essa informação aqui novamente para a tela. Então, enquanto não atingir o limite mínimo, digamos, ele vai continuar atualizando essa informação aqui constantemente. Tá? Então, basicamente, isso é um processo de aplicação. Então, a resposta que eu... Pode voltar para a tela anterior, por favor? Então, a resposta que a gente pode dar a esse nosso dilema é: você consegue gerar aplicações que utilizem recursos de automação eletrônica com GeneXus? Sim. Qual a vantagem disso? A vantagem é, para a gente incorporar dentro desse sistema um mecanismo que pegue, por exemplo, essa variação de temperatura e grave essa variação de temperatura num banco de dados e, posteriormente, pega essas informações do banco e plote num gráfico, em GeneXus isso é uma coisa absurdamente fácil de fazer. Para você gerar esse tipo de interface, tanto essa interface de atualização rápida, né, quanto as interfaces web tradicionais, interfaces smartphones, que são necessárias para você acoplar todas essas coisas e dar realmente um pouco mais de alto nível a esse processo, também é possível fazer com GeneXus. Tudo bem? Enfim, então, são projetos que realmente são possíveis de serem realizados. A única coisa que você precisa é de um André, né? E aí, se você não tem o filho, começa hoje. Já faz hoje, porque daqui a 20 anos ele vai estar entrando na faculdade, mais 8 anos para se formar engenheiro elétrico, e aí ele vai te ajudar, daqui uns 30 anos você vai estar com o programa pronto. Até lá, qual vai ser a versão do GeneXus que a gente vai estar, né? Evolution século 22. Está aqui o contato nosso. Obrigado, pessoal. Valeu pelo interesse.